Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A doçura do teu falar, a doçura do teu olhar, amoleceu a dureza do meu coração. Não há nada tão doce assim. Glória a Quando Deus. falas, olhas pra mim. Tanto amor, meu Senhor, me constrange. Me derreto por dentro de mim. Glória a Deus, aleluia. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim, eu preciso esse olhar sobre mim. Fala comigo, eu Glória. preciso ouvir tua voz. Eu preciso, olha pra mim, eu preciso esse olhar. Preciso pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu preciso, pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Precisamos ouvir a voz do Senhor. Preciso de ti. Glória a Deus. Preciso de ti. Eu preciso. A doçura do teu falar, a doçura do teu olhar, amoleceu a dureza Do meu coração. Não há nada tão doce assim. Quando falas, olhas pra mim. Tanto amor, meu Senhor, me constrange. Me derreto por dentro de mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Preciso te ouvir. Olha pra mim, eu preciso esse olhar sobre mim. Fala comigo, sim, eu preciso ouvir tua voz. Eu preciso, olha pra mim, eu preciso esse olhar pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso
Como necessitamos ouvir a voz do Senhor. Precisamos ouvir a voz do Senhor, amados. Maravilha. Glória a Deus, aleluia. O áudio está beleza? Dá um ok aí no grupo, por favor. O áudio. Estes são os principais resultados. O áudio. O áudio está bom, amados? Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amados, hoje, dia 17 de maio de 2020, hoje é um dia marcante para mim. Essa semana eu estava lembrando do dia de hoje. No dia 17 de maio de 1992, eu desci as águas do batismo. Então, hoje eu estou fazendo, literalmente, 28 aninhos de caminhada de fé, de forma direta, de profissão de fé. E eu me lembro no dia de mais 3 irmãos, né? Esses 3 eu lembro de forma direta, que desceram as águas do batismo comigo, no dia 17 de maio. Foi nosso irmão César, o João Henrique, o irmão dele, o César, filho da irmã Maria das Graças, o João Henrique e o meu irmão. Teve mais irmãos. Nesse dia parece que batizou mais de 10 pessoas, né? Quase 10. Fomos batizados pelo pastor Dilvanil no dia 17 de maio de 1992. E hoje está fazendo literalmente 28 anos, né, de caminhada de fé. E como é maravilhoso, irmãos. A única coisa que eu posso dizer é que o Senhor, irmãos, Ele nunca me decepcionou. Infelizmente, a gente como pecador, a gente decepciona o Senhor. A gente entristece Ele, mas Ele nunca me decepcionou. E com isso eu gostaria de ler um pouquinho com os irmãos. Irmãos, abrem a Bíblia. Mateus capítulo 3, versículo 13. Falar um pouquinho do batismo de Jesus e depois eu quero ler também, vou colocar aqui no grupo, leitura, Mateus 3:13. 3:13. Glória a Deus, Mateus 3:13 ao 17. Leiam, por favor. E aquele versículo, aquele versículo que eu cito muito na escola bíblica, Provérbios 4:18. Assim que abrir, dê um ok. Mateus 3:13 ao 17. Glória. E Mateus 3:13 ao 17. Mateus 3:13 ao 17. Mateus 3:13 ao 17. Ao 17. Ao 17. Ao 17. Glória.
Mateus 3, 13 ao 17. O Douglas está falando aí que o chat foi liberado, mas aqui no computador eu não estou achando o lugar de interagir aqui com os irmãos. Só está na sala de transmissão aqui. No estúdio de transmissão. Só glória, só glória, só glória. Glória a Deus. Amém? Abriram? Viram? Bíblia. Deus, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Mateus 3,13. Então veio Jesus da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentava impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Isso, o Douglas está falando aqui que já estão interagindo, só que aqui eu não estou conseguindo visualizar aonde. Canal, sair do site. Aqui não estou encontrando aqui. Não estou encontrando. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não estou encontrando na própria sala de transmissão aqui, não estou encontrando o lugar de interagir com os irmãos. Não estou encontrando. Em teste, irmãos. Então, primeira vez, são vários detalhes. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias. Isso. Beleza. Os irmãos já estão interagindo aí, mas eu não encontrei aqui o lugar certinho. Então eu vou pela sala de transmissão aqui. Isso. Aqui eu não consigo ver o chat. Mas beleza, vamos lá. Mateus 3,13. Então veio Jesus da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentava impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então concordou João. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante, o céu se abriu, e João viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Glória a Deus. Provérbios 4,18. Aí a gente vai comentar um pouco e depois a gente vai para o outro texto que nós vamos conversar junto. Provérbios 4,18. Provérbios 4,18. Provérbios 4,18. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Glória a Deus, amados. Irmãos, eu me lembro de uma oração que eu fiz antes de descer as águas do batismo. Foi lá na igreja sede, em cima do batistério, que tinha lá o tanque, em cima do púlpito. E eu me lembro de uma oração que eu fiz antes de descer as águas do batismo. Eu orei ao Senhor e falei: Senhor Jesus,
Eu iria fazer 11 anos de idade, né? Tinha 10 para 11 anos. E eu falei, Senhor Jesus, seja o que eu passar, que eu passe na tua presença. Seja o que eu passar na minha adolescência, na minha juventude, que eu passe na tua presença. E aquela oração, irmãos, eu senti que foi uma oração de aliança, foi uma oração de abertura, de propósito, melhor dizendo, né? A palavra mais correta aí seja propósito. Foi uma oração de propósito. E dia 17 de maio, né, eu creio que iniciou ali, conforme, né, cumprindo a justiça divina, arrependendo dos meus pecados, reconhecendo que sou pecador, que se não for a graça de Deus, a misericórdia de Deus, não tem como nós chegarmos, não tem como a gente superar, não tem como a gente ser salvo, né? Somente pela graça de Deus. E outra coisa que eu observo, irmãos, que eu observo que várias coisas que a gente passa na caminhada de fé, sempre o Espírito de Deus me lembra, irmãos, dessa primeira oração. Uma oração simplória, Senhor Jesus, seja o que eu passar na minha adolescência, na minha juventude, que eu passe na tua presença. E ontem eu estava meditando um pouquinho, irmãos, sobre vendo algumas coisas e meditando que o que Deus tem para a igreja nesses dias. O que Deus tem para nós nesses dias, irmãos? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Mas, na caminhada de fé, irmãos, nós não podemos abrir mão. Independente da situação, nós não podemos abrir mão da fé no Senhor Jesus Cristo. Eu vou meditar depois no segundo texto, né, que nós vamos meditar um pouquinho sobre a esperança, mas nós não podemos abrir mão da fé no Senhor Jesus Cristo. Propósito não é algo que se muda. Quando fazemos uma aliança, quando estabelece um propósito, não é algo que se muda, irmãos. Assim, propósito é algo imutável. Planos, né, objetivos, meios para alcançar o propósito, né, você até aperfeiçoa, muda, mas o propósito final não se muda. Então, irmãos, quando a gente começou a nossa caminhada de fé, né, em 93, debaixo de graça e misericórdia, fomos batizados no Espírito Santo, e aí os olhos do entendimento foram mais abertos ainda. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar, irmãos, a decisão, irmãos, ela é pessoal. Tudo que eu vi do que Deus fez na vida dos meus pais, quando eles se converteram em 86, né? Como que era meu pai antes de aceitar Jesus, a minha família, tudo cooperou para a decisão que eu tomei, né? Mas a decisão ela é pessoal, irmãos. Hora nenhuma, nem meu pai, nem minha mãe, né, falou que eu tinha que me batizar. Pelo contrário, né, eles até achavam que estava cedo, né, foram conversar com o pastor Divanil, e meu irmão, né, decidiu se batizar, ele ia fazer 14 anos, e eu falei, não, eu também quero batizar. Aí fomos conversar com o pastor Divanil para ver o que ele achava, e acaba que, né, ele olhou lá direitinho e permitiu. Mas é uma decisão pessoal, irmãos. E outra coisa que eu observo, as pessoas, irmãos, não podem ter uma caminhada de fé baseada em ninguém, nem no parente mais próximo. Não pode. A fé no Senhor Jesus Cristo, ela é pessoal. A caminhada de fé, cada um tem a sua caminhada de fé com Cristo. Juntos nós estamos, irmãos, nessa caminhada, mas ela é pessoal. O corpo de Cristo, a presença manifesta de Cristo na igreja, né, que é o corpo de Cristo, os dons, tudo isso, irmãos, é para a gente servir o reino. Mas a intimidade, ela é pessoal,
A caminhada de fé ela é pessoal. E o desejo que eu vejo que Deus tem, irmãos, é que nós sejamos cristãos autênticos. O que é um cristão autêntico? Não só no sentido de autoridade espiritual, mas no sentido, irmãos, de uma firmeza pessoal, irmãos, não baseada em nós mesmos, mas na graça de Jesus, é claro, nessa caminhada de fé. Né? A gente não pode, o pastor Geraldo comenta muito isso, a gente não pode ter a nossa fé baseada na experiência do outro. A gente não pode ter a nossa fé, amados irmãos, circunstancial, né? Se as coisas lá vai bem, eu estou caminhando com Cristo. Se as coisas não vai bem, eu não estou caminhando com Cristo. Então, não pode, irmãos. E aqui no batismo de Jesus, irmãos, João aqui, ele teve um discernimento. Espera aí, quem sou eu para te batizar? Eu preciso ser batizado por ti, vens tu a mim. Né? João que recebeu a missão de pregar o batismo para arrependimento. Irmão, Jesus precisava arrepender de quê? Ele não tinha pecado nenhum. João disse que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que aquele que tira o pecado do mundo, né? É até difícil a gente falar. Jesus não tinha pecado, irmãos. Né? E Jesus, os irmãos conhecem aí, deixa por agora, pois assim convém cumprir toda a justiça. Irmãos, a justiça divina, irmãos. Porque aqui Jesus inaugurou, irmãos, com o próprio batismo dele, ele mostrou, né, para nós a necessidade de rendição ao Senhor, embora ele não precisasse, mas aqui houve a manifestação, irmãos, da Trindade. O Pai se manifestou, o Espírito se manifestou. Assim que Jesus saiu da água, naquele instante, o Espírito de Deus desceu sobre ele, como uma pomba, e pousou sobre ele. E Deus, né, a primeira vez que Deus se estronda dos céus com a sua voz, de forma direta para Jesus, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, da mesma forma que Jesus é a primícia, né, daqueles que dormem, foi o primeiro a ser ressuscitado, como disse Paulo, Jesus também, irmãos, de forma direta, né, claro que teve, né, os homens e mulheres de Deus do passado, na velha aliança, mas Jesus de forma direta, irmãos, ele foi como filho do homem, né, a ouvir de forma direta dos céus: este é o meu filho amado em quem me compraz. Essa mesma voz que Jesus ouviu, irmãos, este é o meu filho amado em quem me compraz, Paulo fala lá em Romanos, capítulo 8, que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Quando há uma rendição total no nosso coração, irmãos, né, você começa a realmente, como está escrito aqui, ó, pois recebeste o Espírito, pois não recebeste o Espírito de escravidão, Romanos 8,15, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o Espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, irmãos, o Espírito Santo, eu creio que essa mesma voz que Jesus ouviu dos céus: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho grande prazer, em quem eu tenho grande alegria. A partir do dia que nós nos batizamos nas águas, ou aceitamos Jesus, que cremos realmente no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, João disse, João capítulo 1, versículo 11, versículo 12, que nós passamos a ser filhos de Deus, passamos a ter o direito de ser filho de Deus. E ao passar a ter o direito de ser filho de Deus, irmãos, automaticamente nós começamos a relacionar com o Pai, realmente um relacionamento familiar, um relacionamento de pai para filho. Né? Jesus, ele é o primogênito de muitos irmãos. E olha o que João disse também. Olha, então essa mesma voz que Jesus ouviu ao se render, ao cumprir a justiça divina, embora não precisasse, mas ele falou: espera por agora, convém cumprir toda a justiça. Então, amados, vou colocar sem áudio aqui, que eu consigo ver aqui. Glória a Deus. Então, irmãos, essa mesma voz
Glória a Deus. Aqui pelo celular está dando para me ver o chat aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isso aí. Temos aí os irmãos que estão conectados. Glória a Deus. Aleluia. E aí, amados, essa mesma voz que nós ouvimos, que Jesus ouviu, este é o meu filho amado em quem eu tenho grande prazer, a partir do dia que nós nos arrependemos genuinamente do nosso pecado, que foi uma obra gerada pelo Espírito Santo, eu creio, irmãos, que nós começamos a ouvir essa voz no nosso coração. Conforme Paulo diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E nós, irmãos, aí entra aquele outro texto, né, que a palavra do Senhor fala, que a alegria do Senhor é a nossa força. Aonde que você já viu um pecador alegrar a Deus? Irmãos, nós por nós mesmos não alegramos o Senhor. É a graça dele, é o Espírito dele na nossa vida. Então, quando Deus vira para Jesus e fala, este é o meu filho amado em quem me traz muita alegria, em quem eu tenho grande prazer, em quem eu tenho alegria com ele. Irmãos, se da mesma forma o Espírito Santo traz isso no nosso coração, se nós alegramos o Senhor, não é por nós mesmos, não é pela nossa dignidade. Se nós alegramos o Senhor, irmãos, é porque a graça de Deus em Cristo Jesus, o Senhor, amados irmãos, se agradou de nós, porque nós nos arrependemos genuinamente por uma obra do Espírito Santo no nosso coração. Sem o Espírito Santo de Deus ter gerado um arrependimento genuíno no nosso coração, nós não teríamos, amados, nós não teríamos agradado, nós não conseguiríamos ouvir essa voz do Espírito Santo após a obra da salvação no nosso coração, que nós somos filhos amados do Senhor. João 1:11, olha, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Evangelho de João 1:12, no entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus, amados. Então, talvez nós começamos a ser chamados filhos de Deus, a gerar alegria para Deus no dia que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, e declaramos isso publicamente no dia que nós somos batizados nas águas. Então, aqui, com isso, eu deixo, hoje, 17 de maio de 2020, está fazendo 28 anos, de forma direta nessa caminhada de fé. Por isso, deixo aqui um alerta para os pais. Precisamos ensinar realmente os nossos filhos no caminho que devem andar, mas a decisão é deles, irmãos. Então, assim que eles começarem a fazer uso da razão, precisamos estar sempre orando, ensinando, para que eles possam decidir por Cristo Jesus e possam, amados irmãos, decidir por Cristo, iniciar uma caminhada de fé. E essa caminhada de fé, irmãos, é o que eu quero falar também, lá em Provérbios 4:18, ela não tem fim. Ela não tem fim. A cada dia nós podemos crescer em fé e de glória em glória no Senhor. Então, amados, declaração do Senhor Deus, para finalizar aqui essa questão do batismo. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Essa mesma voz também, ela ecoa no nosso coração. Se nós nos arrependemos genuinamente do nosso pecado, se nós cremos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e se não temos ouvido essa voz, irmãos, precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo. Precisamos, irmãos, viver em arrependimento. A igreja é um povo na terra que vive em arrependimento, irmãos, em constante metanoia. Né? O que agrada o Senhor, irmãos, é termos um coração contrito e quebrantado. E nós não conseguimos ter um coração contrito e quebrantado por nós mesmos. É simplesmente pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Outra coisa aqui agora, Provérbios 4:18. Então, a questão do batismo, né? Hoje me veio isso à memória, e louvado seja Deus. Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado, não por merecimento, mas pela graça de Deus em Cristo Jesus, para comigo. Provérbios 4:18 que nós lemos, eu já citei muito aí na escola bíblica. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Irmãos, existe um princípio, né, da hermenêutica,
que você pode trocar as palavras desde que você não tire o sentido do texto, né? Palavras que sejam sinônimos, né? Que tenham o mesmo significado. E eu já contei a experiência dos irmãos, quando eu tive um entendimento aqui, que o Senhor falou no meu coração, numa das visitas que eu fiz lá para o pastor José Leite no asilo. Não vou entrar aqui em detalhes. Mas, irmãos, a vereda dos justos. Vereda nós sabemos que é caminho. Então, o caminho dos justos. Nenhum de nós somos justos por nós mesmos. Nós somos justos pela fé em Cristo Jesus, pela graça de Deus. Né? Na velha aliança, a misericórdia de Deus. Na nova aliança, somos justificados por Cristo Jesus. Então, a vereda do justo, ou seja, o caminho de fé. Eu vou trocar os justos aqui por caminhada de fé. A vereda do justo, a caminhada de fé. A vereda dos justos. Vou trocar por a caminhada de fé, que não estou tirando o sentido do texto. É como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Irmãos, só os irmãos sabem o que é a luz da aurora, mas só comentando novamente, a luz da aurora, irmãos, é o amanhecer. Cada segundo, Claro que nós temos só 2 dias no ano, que é a noite e o dia do mesmo tamanho, Que parece que é chamado de equinócio, É isso mesmo? Vamos consultar aqui, ó. Equinócio. Isso. É chamado de equinócio. São 2 dias no ano, que tem o equinócio, que é a virada de primavera-verão, e depois que acaba o verão, que é a virada do outono e do inverno. Então, só estou citando aqui a questão do equinócio, que não tem como a gente saber o horário certinho, até pela posição geográfica também, do amanhecer, da luz da aurora em cada região. Mas, vamos citar aqui um exemplo, 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, quando começa a amanhecer, cada segundo, cada minuto que passa, o dia vai clareando e ninguém impede o amanhecer. Então, o livro de Provérbios, como é um livro poético, de figuras, de simbolismos, o sábio Salomão aqui, ele falando, olha, a caminhada de fé, a vereda do justo, ela é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, ou seja, cada dia que nós caminhamos com Cristo Jesus, fica mais claro. Cada dia que nós caminhamos com Cristo Jesus, nós nos achegamos mais perto da nossa salvação. É aquilo que Paulo diz aos Romanos, que nós estejamos hoje mais perto da nossa salvação do que o dia que abraçamos a carreira da fé. Paulo disse isso. Então, amados, a vereda do justo, a caminhada de fé, finalizando aqui, concluindo sobre o batismo, é como a luz da aurora. O dia que iniciamos a caminhada de fé, ou no dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ou no dia que você desceu nas águas do batismo, você iniciou uma caminhada de fé. E se você perseverar olhando firmemente para Jesus, cada dia que passar vai ser comparado, como o sábio Salomão disse aqui, à luz da aurora, até chegar a ser dia perfeito. Dia perfeito é o dia é o dia da redenção, é o dia que esse corpo nosso foi transformado num corpo de glória. Mas cada dia nós vamos, amados irmãos, caminhando, nós vamos crescendo de fé em fé, de glória em glória. Então, irmãos, não tem como o cristão falar que já alcançou tudo que poderia alcançar em Cristo Jesus. Irmãos, que nós precisamos estar em constante oração para cumprir a nossa missão. Para cumprir, irmãos, o propósito de Deus na nossa vida aqui nessa terra. Dentro disso, eu abro um parênteses aqui para falar do chamado de Abraão. Quando Abraão foi chamado por Deus, Deus falou com ele, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, irmãos, na medida que Abraão iria caminhando, Deus iria mostrando para ele aonde que ele tinha que ir, iria dando direção para ele. Embora o Senhor já nos deu o norte da terra prometida, no caso da nossa salvação, da nossa redenção em Cristo Jesus, todas as promessas,
Mas é no caminhar, irmãos, que nós vamos recebendo a revelação, que nós vamos crescendo, que nós vamos, amados irmãos, cumprindo a nossa missão e o nosso propósito aqui nessa terra. Nenhum de nós, irmãos, aqueles que são servos do Senhor Jesus, que são filhos de Deus, nenhum de nós que estiver, amados irmãos, debaixo da misericórdia de Deus, debaixo da mão de Deus, irmãos, vai partir dessa terra sem cumprir o seu propósito. Todos, irmãos, exceto se negligenciarmos, mas todos nós partiremos, irmãos, na hora certinha que tivermos encerrado a nossa missão e o nosso propósito aqui nessa terra. Sua glória? Então, outro texto que eu gostaria dos irmãos lerem, vou colocar aqui no grupo, eu citei essa semana aí na corrente de oração, Isaías. Amém, amados? Então, eu deixo essa palavra aí sobre o batismo. Nós, pais, ensinar os filhos para que, na hora que fizerem uso da razão de decidir por Cristo Jesus, valorize, irmãos, a palavra, a oração, a caminhada de fé, para que sempre nós estejamos achando graça aos olhos do Senhor, que possamos estar ouvindo pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus testificando com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, que nós somos filhos amados do Senhor, e precisamos, irmãos, dar alegria ao Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E como que nós vamos alegrar o Senhor sendo pecadores? Amados irmãos, arrependendo genuinamente, crescendo, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a ação do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Outro texto que eu quero que os irmãos leiam aí, ó, Isaías. Então, que Deus nos abençoe, irmãos, a nossa caminhada de fé. Para frente sempre, para trás nunca. Nunca, nunca, nunca. Deus quer nos levar à intimidade com Ele. Né? Deus quer nos levar à intimidade com Ele. Isaías capítulo 40. Gostaria que os irmãos lessem a partir do versículo Isaías 40. Isaías 40. Isaías 40. Isaías 40. Vamos ler só mais lá no final, a partir do versículo 27. Vou colocar aqui. Ó. Isaías 40. 27 ao 31. Amém? Assim que os irmãos forem lendo, Isaías 40, eu vou ler aqui, só assim que os irmãos abrirem a Bíblia aí, dão um ok. Assim que abrirem, eu ok. Glórias a Deus, aleluia. Precisamos ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sua glória. Diz assim, Isaías 40, versículo 27. Porque dizes, ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e a minha causa passa despercebida ao meu Deus? O profeta Isaías falando que a nação de Israel estava reclamando, a minha causa está passando despercebida diante de Deus. Versículo 28. Não sabes? Não ouvistes? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem se fadiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam. Aí faz uma comparação. Tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como de águias. Correrão e não se cansarão.
caminharão e não se fatigarão. Glória a Deus. Estão ligados, irmãos? Amém? Estão ligados? Glória a Deus. Irmãos, olha que coisa maravilhosa, né? Não vou estender muito, só comentar mais um pouquinho aqui sobre esse texto. Então, sobre a caminhada de fé, irmãos. Voltar aqui um pouquinho na caminhada de fé. Não abra mão da sua fé em Cristo Jesus. Não abra mão. Vamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não acho que o que você já teve de experiência com o Senhor está bom, né? Esse tá bom é um perigo. Esse tá bom é um perigo, só pesa. Tá bom é tábua larga, tábua pesada, né? Linguagem coloquial aí, principalmente do mineiro, né? Está bom, está bom. Isso dá um sentido de conformismo. Irmãos, não podemos parar. Né? Não podemos parar, não podemos parar, não podemos parar. Como diz Paulo, né? Não podemos nos conformar com este mundo, mas transformar-nos pela renovação do nosso entendimento, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, amados, não abra mão da fé. Vamos orar que os nossos filhos decidam por Cristo Jesus, iniciem uma caminhada de fé até que Jesus volte. Vamos realmente, como a luz da aurora, cada dia que nós caminharmos, nós vamos entender mais, vai ficar mais claro, vai ficar mais firme, nós vamos conhecer mais de Cristo. Amém? Agora aqui, Isaías 40, irmãos, o que me chama aqui, a palavra principal aqui, que o profeta Isaías fala aqui nesse texto, a diferença daqueles que esperam no Senhor. E eu gostaria de comentar aqui, irmãos, algo que eu estava vendo ontem, né? Eu vi 2 vídeos ontem à noite que me chamou muita atenção. Sobre, né, alguns comentaristas políticos, né? E falando da nossa carência, não simplesmente só por causa do Brasil, até a nível internacional, da nossa carência de liderança política, nossa carência de líderes, né? Irmãos, primeira conclusão que eu chego, esse é um momento precioso para a igreja. Aí você me fala, mas espera aí, é um momento que nós estamos passando, um momento, irmãos, só Deus para nos ajudar mesmo. Um momento econômico que o mundo vai passar pós-pandemia, irmãos, não é brincadeira. Eu estou vendo aí os comentaristas. Sabe por quê? Porque as crises que o Brasil passou, algumas delas, né, recessão que passou em 2014 aqui no Brasil, outra recessão que passou, que parece, em 2003, né, depois eu pego os dados certinho. Não havia uma recessão tão forte na economia mundial, mas dessa vez é diferente. Teremos uma recessão no Brasil, estima-se que o PIB brasileiro esse ano deve crescer menos 7, alguns estão falando até menos 10 de crescimento, irmãos. E se a recessão fosse só aqui, irmãos, né, mas não, junto com a recessão interna, nós teremos, pós-pandemia, uma recessão mundial. A economia mundial esse ano também não deve crescer, irmãos. Deve ficar negativo. O PIB internacional, o PIB mundial, ele deve ficar, amados irmãos, negativo. Então, com isso, irmãos, realmente é um momento delicado. Os irmãos vão ver por que eu estou falando isso daqui. Então, a primeira conclusão que eu chego é um momento precioso para a igreja. Para Deus colocar a igreja dentro do propósito dela. Porque, irmãos, a igreja, infelizmente, não tem mais esperado no Senhor com uma fé verdadeira e genuína. E, infelizmente, irmãos, claro que a gente não pode generalizar, mas, infelizmente, irmãos, a esperança, muitas das vezes, da igreja está no homem, está na riqueza, está no capitalismo, está num sistema, está numa denominação, e por aí vai. Está confiando nas suas próprias riquezas, que a Bíblia fala, né? Para que o homem, né, em Provérbios tem vários versículos, para que não confie nas suas próprias riquezas,
Jesus mesmo falou para nós juntarmos tesouro no céu, onde a traça não corrói, os ladrões não roubam. Então, irmãos, a esperança da igreja. Amados irmãos, Deus está, eu creio que com isso tudo, tanta frustração, né, no mundo econômico, tanta frustração com líderes, com autoridades políticas e dezenas de autoridades até eclesiásticas, irmãos. Quantos escândalos. Irmãos, isso tudo nos mostra que a nossa esperança não pode estar no homem. E por isso que a igreja, irmãos, não tem desfrutado de algo sobrenatural, porque a esperança está, muitas das vezes, no próprio entendimento, como diz lá em Provérbios capítulo 3, né? Para não nos firmarmos, para não nos estribarmos no nosso próprio entendimento, mas confiarmos no Senhor. Confie no Senhor de todo o teu coração. E dentro disso, irmãos, eu vejo que a nossa esperança, irmãos, ela precisa estar no Senhor. E se a nossa esperança realmente estiver no Senhor, quando se fala a palavra esperança, eu estava meditando, né? Dá aquela impressão de passividade. Eu tenho que então... Irmãos, esperança bíblica não é simplesmente passividade. Esperança bíblica, irmãos, é um fruto junto com a fé. Irmãos, uma pessoa que não crê, uma pessoa que não confia, não vai conseguir esperar. Uma pessoa que não confia, como é que ela vai esperar, irmãos? Então, eu creio que a base da esperança, ela está na confiança. E aí entra, irmãos, se nós confiarmos realmente no Senhor de todo o nosso coração, aí nós vamos, essas promessas aqui, essa questão que Isaías disse, né? A nação de Israel, irmãos, estava falando, espera aí, a nossa causa está passando desapercebida diante de Deus. Irmãos, estamos clamando aí pela contenção do vírus, estamos clamando pela misericórdia de Deus. E como precisamos ouvir a voz do Senhor, irmãos? Então, a primeira conclusão que eu chego, irmãos, Deus realmente está tratando com a igreja. E esse é um momento precioso, porque a igreja, irmãos, né, precisa agora aproveitar tudo isso para voltar a confiança ao Senhor, esperar no Senhor, realmente desenvolver uma fé genuína no Senhor, irmãos. Uma fé genuína no Senhor. E, infelizmente, quantos irmãos, agora com isso aqui eu pego um gancho na caminhada de fé, quantos irmãos desanimaram na sua caminhada de fé, porque ficaram frustrados com pessoas. A sua esperança, a sua confiança estava no homem. Irmãos, não confie no homem, não confie. Irmãos, claro que, né, os líderes, os pastores têm as suas credibilidades, mas a nível de fé, a nível de esperança, irmãos, não espere nada de mim, irmãos, eu não posso dar nada para vocês. Não espere nada das lideranças, mas você espera aí, mas, irmãos, o que nós proferimos, irmãos, é o que a graça de Deus nos dá, que é a palavra, para junto nós confiarmos no Senhor. Então não tem essa, irmãos, que... Aí a gente vê muitas pessoas, irmãos, desanimadas na fé, porque confiou de todo o coração num pastor, confiou de todo o coração num líder, confiou de todo o coração, irmãos, numa autoridade política, seja qual autoridade que for, confia de todo o coração, né, na empresa, no patrão, no empresário, na instituição, no chefe. Irmãos, confie no Senhor. Você tem que ser um bom profissional, você tem que ser um bom servo de Deus, você tem que ser exemplo, né, na congregação, ser exemplo dos fiéis, ser exemplo em todos os lugares, mas a confiança tem que estar no Senhor. A esperança tem que estar no Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, irmãos, isso daqui que eu estou dizendo, né, está sendo aí um gancho da meditação macro aí sobre a caminhada de fé. Irmãos, quantas pessoas frustradas. Quantas pessoas frustradas com o presidente da República. Quantas pessoas frustradas com o partido político. Quantas pessoas frustradas com aquele que votou, que deixou de votar. Quantas pessoas frustradas
né, com aquele que prometeu dar um cargo, que prometeu fazer isso, que prometeu... Irmãos, é porque a esperança não estava no Senhor. Ore em todo tempo. Você vai dizer, mas a gente consegue orar e ter a resposta? Irmãos, mas que Deus direciona, Ele direciona. Antes de começar qualquer coisa, vai orando, irmãos, vai orando, vai orando, vai orando. Provérbios capítulo 3, eu estou relendo ele muito. Esses dias eu reli Provérbios capítulo 3, mas isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo. Filho meu, não te esqueças do meu ensino, e o teu coração guarde os meus mandamentos, pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Não te deixe o amor e a fidelidade, ata-os ao teu pescoço e escreve-os na tábua do teu coração. Versículo 4, então acharás graça e boa reputação aos olhos de Deus e dos homens. Guardarmos o coração, guardarmos os mandamentos no coração, o ensino do Senhor no coração, não deixar o amor e a fidelidade, guardar o ensino e os mandamentos, vai acrescentar anos de vida. Não deixar o amor e a fidelidade, tá vendo? Fidelidade a quem? A Deus, irmãos. Amor a quem? A Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Aí nós vamos ter boa reputação aos olhos de Deus e dos homens. Versículo 5, vou me conter só aqui no versículo 5 e 6. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te firmes, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso daqui é lindíssimo. Irmãos, nós só vamos ter as forças renovadas. Nós só vamos subir com asas como de águias. Nós só vamos correr e não vamos nos cansar. Nós vamos caminhar e não vamos nos fadigar. Se nós confiarmos e esperarmos no Senhor. No Senhor, irmãos. Isso aqui é muito profundo. E aí, irmãos, a primeira conclusão que eu chego da pandemia. Irmãos, Deus tratando com a igreja para voltar a confiar nele. Voltar a orar mais, voltar a suplicar mais, né? Confiar no Senhor, irmãos, confiar. E aqui, olha para vocês verem, reconhece-o em todos os teus caminhos. Aquilo que eu estava falando, tudo antes de fazer, irmãos, começa a orar. Começa a orar, começa a pedir direção a Deus. Né? Talvez você comece até a testar, até, né? Porque se Deus não falou nada, nem para fazer, nem para não fazer, talvez você comece até a testar para ver se vai dar certo, mas na dúvida, fica quieto. Não tome decisão, não ultrapasse. Né? Na dúvida, não ultrapasse. Né? Na dúvida, não ultrapasse. Então, irmãos, precisamos confiar no Senhor de todo o coração. Isso aqui, irmãos, é o que a igreja vive hoje. Vive hoje, irmãos. A igreja confia em tanta coisa, a igreja está distraída com tanta coisa, mas muitas das vezes não espera no Senhor. De todo o coração. Então, confie no Senhor de todo o teu coração e não te firmes no próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, todos os caminhos, irmãos, todos os caminhos, todos os caminhos, todos os caminhos. Todas as áreas da vida, todas. Até para orar, irmãos, nós pecamos na oração. Nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo, lá Romanos 8, 26, né? O Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Até na oração, nós precisamos reconhecer o Senhor para nos ajudar, o Espírito Santo para nos ajudar. Reconhece Ele em todos os caminhos, reconhece Ele nesse momento aqui de meditação, reconhece Ele na oração, estou começando pela vida espiritual, reconhece Ele na vida ministerial, eu faço isso, eu tenho o dom disso, espera aí. Se o Senhor quiser, se a palavra dele estiver em nós, e nós estivermos nele, pediremos o que quisermos e nos será feito, se a palavra dele estiver em nós, e nós estivermos nele. Então, irmãos, é ele, é Jesus, ele é a fonte. Não se iluda, não se engane a si mesmo. Não vamos confiar no nosso braço, não vamos confiar na nossa força. É o Senhor. Então, irmãos, outra coisa que me deixa uma mensagem. Então, depois os irmãos meditam aqui com calma, a gente vai estendendo, né? Mas aqui é profundíssimo, irmãos. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas,
vida espiritual, ministerial, sentimental, profissional, material, financeira, todas as áreas, tudo, emocional, como precisamos pedir de Deus ajuda nesses dias, irmãos, nas nossas emoções, ansiedades, né, o mal do século, ansiedade, né, o Augusto fala, né, sobre a síndrome do pensamento acelerado, né, ansiedade, depressão, né, outro dia eu estava vendo, irmãos, né, coisa que no site da OMS, né, World Beats, a quantidade de pessoas que já suicidaram, né, de janeiro até agora, irmãos. Augusto Cury, ele diz que a cada 4 segundos uma pessoa tenta suicidar. A cada 40 segundos uma pessoa consegue suicidar. E muitas das vezes, irmãos, a igreja não está preocupada com isso. As autoridades não estão preocupadas com isso. E as autoridades não vão preocupar com isso mesmo, não. Porque isso é responsabilidade da igreja, de pregar o evangelho, de pregar o amor. Né? Só o Espírito Santo de Deus, irmãos, pode ajudar, pode dar força no interior de cada coração. Então, irmãos, é sério a questão, irmãos. Então, ele endireitará todas as tuas veredas. Então, irmãos, nada que estiver acontecendo em área nenhuma da nossa vida é motivo para desistir. É motivo para se desesperar, né? Ficamos preocupados? Ficamos muitas vezes ansiosos? Ficamos. Mas vamos confiar no Senhor. Vamos esperar no Senhor. Vamos esperar no Senhor, porque Ele dá força ao cansado. Ele multiplica a força que não tem nenhum vigor. Até os jovens que têm todo o vigor físico, cansam, se fadigam, tropeçam e caem. E olha a comparação que ele faz, né? E depois eu quero falar uma última coisa aqui desse tempo. Mas os que esperam no Senhor, a comparação, aqueles que têm mais vigor físico, intelectual, físico, eles cansam, fadigam, tropeçam, caem. Aí vem, irmãos, os que esperam no Senhor. Irmãos, se confiarmos, não tem como. Eu creio que a base da verdadeira esperança é confiança e fé. Não tem como esperarmos se não confiarmos e não crermos. É a base da esperança. Então, irmãos, precisamos confiar no Senhor. Crer. E é um momento propício para a igreja fazer isso. Recessão econômica, mundial e nacional. Desemprego em massa. E os que estão empregados vai passar por suas devidas restrições, exceto a misericórdia de Deus. Empresários, empreendedores, todos, sem exceção de ninguém. Confiar no Senhor. A igreja não adianta ter ouro e prata se não tem poder de Deus, irmãos. É o poder de Deus. Outra coisa que eu estava analisando, irmãos, de ontem para hoje. A igreja muitas das vezes fica pedindo para o Senhor, meu Deus, me dá isso, meu Deus, me dá aquilo, meu Deus, me dá aquilo outro. Meu Deus, né? Até a gente muitas das vezes na oração, Senhor, contém esse vídeo, Senhor, faz isso, irmãos. E ontem o Senhor estava me despertando, uma das coisas que nós precisamos, irmãos, é de competência para superar todo e qualquer tipo de situação. Sabe por quê? Porque senão qualquer coisa que acontecer, que não for da vontade do Senhor dele nos socorrer, da forma que nós achamos que tem que ser, a pessoa abandona a fé, a pessoa começa a murmurar contra o Senhor. Então nós precisamos, irmãos, desenvolver uma fé genuína, uma fé pura, uma esperança pura, em ter competência para superar momento de alegria, momento de tristeza, momento de fartura e momento de escassez. Com isso veio, irmãos, ontem eu meditando, tudo está dentro aqui da esperar no Senhor. Irmãos, a competência espiritual, a competência de fé que Paulo adquiriu na vida dele. Irmãos, isso aqui é sério, Nós precisamos, irmãos, criar uma competência, uma esperança verdadeira no Senhor, para superar toda e qualquer tipo de situação. Não sermos super-homens, irmão. Nós sabemos que
há momentos que nós cansamos, há momentos, amados irmãos, né, como diz aqui, se a força precisa ser renovada, é porque a força foi se esvaindo, mas se esperarmos no Senhor, a força vai ser renovada. Nunca podemos nos colocar como super-homens, nem super-mulheres, que, né, as irmãs aí, que não são, irmãos. É a graça de Deus. Olha o que Paulo fala, irmãos. Olha para vocês verem. Quando ele diz lá, né, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha o que ele fala, olha. Filipenses 4:12. Sei passar necessidade e também sei ter abundância. Oh, meu Deus amado. Sei passar necessidade, também sei passar abundância. Sabe o que é isso, irmãos? Resiliência. Competência para viver toda e qualquer tipo de situação. Então, antes, talvez, de nós pedirmos ao Senhor, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me livra disso, me livra daquilo, Senhor, me dê competência espiritual para viver uma caminhada de fé pura, crescente no Senhor, sem fraquejar na fé, independente da situação. Me dê competência espiritual, me dê competência de esperança, competência de confiança, para confiar no Senhor, independente da situação. Me dê competência para passar os momentos de necessidade, me dê competência para passar os momentos de abundância. Vocês acham que o momento de abundância é fácil passar, irmãos? São os momentos que as pessoas mais se perdem espiritualmente. Eu não vou aqui fazer juízo de valor, mas infelizmente, quando as coisas muitas vezes estão boas, as pessoas muitas vezes não oram, né? Eu vi um pastor comentando, não vou citar nome aqui para ficar mais tranquilo. Quer ver o crente orar na hora da refeição? É o dia que não tiver o que comer. Aí ele ora. Então, amados irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Em toda maneira e em todas as coisas, aprendi. Olha para vocês verem. Fé genuína, aprendeu a esperar no Senhor, aprendeu a confiar no Senhor, irmãos. Isso aqui é lindo, hein? É lindo. Gostaria que milhares de irmãos estivessem meditando conosco. É lindo isso daqui, irmãos. Aprendi a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Versículo 13. A gente muitas vezes pega só o versículo 13, né? Aí o princípio da hermenêutica. Leia o contexto, leia todo o texto e leia o contexto. Posso todas as coisas, boas, ruins, positivas, negativas, naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se confiamos no Senhor, irmãos, e cremos que Ele nos fortalece, nós teremos competência para passar por toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Não estou falando aqui, irmãos, de heroísmo. Somos frágeis e fracos. Mas com a ajuda de Deus, Ebenezer, 28 anos de caminhada de fé. Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado. Tristezas? Várias. Decepções? Várias. Várias. Frustrações? Várias. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Entristeci o Senhor nessa caminhada de fé? Milhares de vezes.
Sou pecador por natureza, a graça dele e misericórdia. Ai, ai, que nos faz filhos. Então, amados, competência espiritual. Nós só teremos essa competência espiritual. Então, precisamos talvez mudar nossa oração, nos pedir ao Senhor competência. Fortalecimento no íntimo do coração. Fortalecimento na fé, na confiança, na esperança, em nome de Jesus. E para encerrar, irmãos, a última coisa que eu gostaria de falar. Então, um momento propício para a igreja voltar a esperar no Senhor. Momento propício. Olha a declaração lá de Abacuque. Toda fonte de sobrevivência, animal e vegetal, ele disse que se for exterminada, contudo eu exultarei no Deus da minha salvação. Eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Ele também é profundo. Eu não vou pegar lá agora, não, senão vai estender muito. Ele é profundo. Então, amados, um exemplo também de fé genuína, de esperança no Senhor. Então, essa situação toda, irmãos, com certeza é para a igreja, Deus está tratando com a igreja. Aquilo que eu disse, Deus nos ensina 24 horas por dia, mas infelizmente na hora da dor é que nós paramos para ouvir. É aquilo que o cântico que nós colocamos aqui, eu preciso ouvir a tua voz. Deus fala, o problema é que nós não paramos para ouvir. Por causa das turbulências, né, da nossa alma, do nosso coração. Amados, e a outra percepção minha? O que eu falaria aí da pandemia? Né? Uma irmã perguntou, o que eu penso? Irmãos, não só por causa da pandemia, mas eu tenho comigo, irmãos, que desde depois da Segunda Guerra Mundial, a igreja está vivendo os últimos dias na face da terra. Depois da Segunda Guerra Mundial, são milhares, dezenas de profecias escatológicas que já se cumpriram e estão se cumprindo. Dezenas. Dentro da igreja e no mundo. Em Israel. Por que 1948? Porque o tempo do fim, irmão, seria marcado quando Israel voltasse para o seu território. Em 1948 foi concedido para eles aquele território ali na Palestina. Né? Então, ali, no meu entender, ele foi um marco dos últimos dias. Por que eu estou dizendo isso? Irmãos, essa questão da pandemia, o sentimento que eu tenho no coração, mundial, irmãos, recessão econômica, isolamento social. Irmãos, crises de lideranças, abalando a estrutura da igreja, das denominações. Não vou estender aqui muito não, para não ser antiético. Amados, tudo isso que no meu ver que está aparecendo tem que ter uma ruína, irmãos. Uma ruína econômica, uma ruína religiosa e uma ruína política para o anticristo aparecer. Se você me perguntar quando, como, eu não sou muito aí dessas teorias aí de datas, é agora, é o ano que vem, é um dia atrás, não gosto disso não. Jesus falou que nem ele mesmo sabia o dia da volta do Filho do Homem. Essa questão de profecias de data, não digo que o Senhor não pode falar, Deus fala, mas eu sou meio cético e prefiro ser mais conservador. Mas, irmãos, a questão mundial que estamos passando, ela é propícia para duas coisas. Para a igreja voltar a esperar no Senhor e realmente haver uma prova para a igreja aperfeiçoar a sua fé e confiança no Senhor, para conseguir ser testemunha nesses últimos dias. E é um momento propício que o mundo está passando, de enfraquecimento econômico, crises de lideranças políticas e religiosas, para que o anticristo se levante. Eu deixo aí essa interrogação para os irmãos. Essa é a minha percepção.
Momento da igreja voltar o coração para o Senhor. Foi a primeira palavra que eu disse dia 22 de março, depois do isolamento social, em aglomeração, depois de parar as reuniões na escola bíblica. Eu falei com os irmãos, né? Eu estava lendo lá, meu mesmo livro aqui de Isaías, sobre esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, amados, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que todos os irmãos tenham um excelente domingo no nome de Jesus. Vou ler aqui só o finalzinho aqui. Ele dá força ao cansado. O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Glória a Deus, né, irmãos? E não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Depois vocês leiam acima. Ele está sentado no círculo da terra. Quem, mais para cima aqui, né? Ele consulta quem para ter entendimento, irmãos? Deus não consulta ninguém. Ele é autossuficiente. Não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam, e eles tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Se vai renovar as forças, é porque a gente também se cansa. Mas ele renova. Se esperarmos no Senhor, ele vai renovar as nossas forças. Independente de qualquer coisa. Subirão com asas como de águia. Nossa, aqui é profundo. A águia fura a tempestade. Até onde que eu já ouvi, é um dos únicos animais que consegue furar, transpor uma tempestade. Então, nós vamos... A competência, tá vendo como está dentro do que eu comentei lá? Competência para viver momento de necessidade, momento de abundância. Mas para isso temos que esperar no Senhor. Para isso temos que esperar no Senhor. Subirão com asas como de águia. Correrão e não se cansarão. Aleluia. Caminharão e não se fatigarão. E para encerrar, irmãos, depois eu medito mais com os irmãos. Assim que a igreja recebeu o Espírito Santo, qual a primeira coisa que a igreja recebeu ao ser cheia do Espírito Santo? A igreja recebeu poder. Virtude do Espírito Santo. É isso que nós precisamos. Poder de Deus na nossa vida. Para rompermos, para subirmos com asas como de águia. E a igreja primitiva esperava em quem? Em Jesus. Oração constante, com todas as dificuldades de reunir por causa das perseguições que vieram depois do Império Romano, mas esperando no Senhor. Irmãos, perseguição, isolamento social, dificuldade de reunir. Irmãos se reuniam nas casas por causa da dificuldade de se reunir por causa das perseguições e crescia, enchia de poder do Espírito Santo. Então, amados, que Deus abençoe os irmãos. Hoje foi o teste aí da live aí da escola bíblica, né? Que Deus abençoe os amados. E deixo aí essas meditações. Hoje, 17 de maio de 2020, 28 anos que fui batizado nas águas. Glória a Deus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Caminhada de fé. Essa caminhada tem que ser não de qualquer maneira, mas confiando no Senhor, esperando nele. Aleluia. Deus abençoe, irmãos, e até domingo, às 8h30 da manhã, meditando na palavra, e às 8 horas orando. Hoje, às 8 horas, né? Estava fazendo os testes, né? E acaba que às 8h30 a gente começou aí. Então, vamos aperfeiçoar, em nome de Jesus. Estou feliz porque dei uma desabafada aqui espiritual, que estava no meu coração. E isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Amém, amados? Então, que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente domingo, em nome de Jesus. Só na quarta-feira e no domingo que nós não teremos a corrente de oração, né? Porque está tendo as lives dos cultos, aí nós vamos participar dos cultos, vamos estar ligados. Não precisa ter duas coisas no mesmo horário, né? Se estamos dentro da mesma congregação, né? Exceto se você precisa fazer alguma coisa no reino, se você precisa atender alguém, exceto. Suas exceções têm que ser tratadas como exceção. Mas de segunda
a sábado, exceto quarta-feira e domingo, incluindo domingo de manhã, né, que nós temos esse momento de oração antes da meditação da palavra. Nós estaremos meditando, nós estaremos crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Deus abençoe a todos, tenham um excelente domingo. Foram várias coisas que nós falamos aqui, ficou várias coisas aí para a gente meditando durante o dia. Amém? Deus abençoe, estou encerrando. Um grande abraço no coração e até domingo, no mesmo horário, no mesmo canal. Aquele videozinho que eu passei, irmãos, daquela irmã comentando lá das orações na Coreia do Sul. Aquilo ali é lindo. É lindo, 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 lindo. Nas nossas maratonas de orações que fazíamos na igreja de 12 horas, orando pelas autoridades, pelo Brasil, né? Aquilo ali é maravilhoso. Vamos perseverar, vamos perseverar. Em nome de Jesus. Todo dia, de segunda a sábado, às 20 horas, a nossa corrente de oração. De 20 às 20h30, 30 minutos de clamor. Exceto quarta-feira e exceto domingo, por causa das lives dos cultos, né, que o pastor Geraldo está transmitindo. Amém? Deus abençoe. Até domingo, no mesmo canal, no mesmo horário, em nome de Jesus. Domingo que vem nós vamos estar fazendo, né? No canal direto aqui. Usamos esse canal aqui hoje, mas foi uma benção. Deus abençoe.